Opa, meus queridos! Finalmente estamos aqui para falar sobre a Relíquia da Morte. Bom, sem enrolação, estamos aqui com o nosso querido Deus da Morte, sua outra forma, Parasita de Dimensões, que já é confirmada como a mesma coisa no livro de regras. Mas, para a gente chegar na Relíquia da Morte, a gente vai ter que passar pelo elemento da morte. Não vamos falar de todas as entidades aqui, até porque dá para fazer um vídeo inteiro sobre, até mais de um, porque coisas interessantes foram é, teorizadas. Mas vamos lá. Todas as coisas precisam de um fim, frase da morte. Isso aqui a gente vai vir depois. Mas vamos ler tudo, que é bom contextualizar, né? Pra gente teorizar. A morte é a entidade da espiral do tempo. Ela busca os momentos. É que, por causa do livro de regras, Ctrl+C, Ctrl+V, dá nisso aqui. Eu não vou fazer com todas, senão vai demorar muito, mas já entendeu, né? Não são pontos, não são sentenças, são a mesma coisa. A morte é a entidade da espiral do tempo. Ela busca os momentos vivenciados, distorcendo a percepção egóica, essa palavra é legal, nós vamos voltar nela, da existência de cada indivíduo para seu agrado. A manifestação física do elemento da morte na realidade é o lodo, um líquido preto gelatinoso e espesso que parece se movimentar por conta própria. O lodo é altamente inflamável e contém um cheiro específico que lembra uma mistura de cinzas, enxofre e mofo. A exposição direta do lodo a materiais orgânicos da realidade resulta numa espécie de parasitação, com a degradação gradual do material original e o aumento da quantidade de lodo como consequência. Criaturas de morte são apáticas e sofisticadas, sempre demonstrando crueldade, frieza e indiferença. Com movimentos que parecem inconstantes e anacrônicos, a percepção temporal das criaturas de morte é completamente distorcida, com algumas criaturas percebendo a realidade de forma acelerada, enquanto outras concebem tudo em uma lentidão extrema, como se o universo estivesse em câmera lenta e a cada segundo levasse anos para transcorrer. Caso vocês viram o vídeo sobre mistérios, acho que não tem o token deles aqui, ou nenhuma citação, mas é o que aconteceu com o Noob e com a Noob e o Gregory. A Noob via tudo muito lentamente e o Gregory anos passavam em segundos. Aí eu me perdi. Exposição direta ao lodo. Aqui. Como se estivesse câmera lenta. Algumas criaturas espiralizam através de percepções diferentes, em momentos se tornando temporalmente aceleradas, logo em seguida desacelerando internamente. A gente viu algum caso disso de uma criatura só de morte? Deve ter, mas eu não tô lembrado. O único caso que eu lembro é o amigo imaginário, mas ele não era de morte, né? Ele era de arte, de tinta. Pra mim é arte, mas não é um vídeo sobre isso. Rituais e poderes de morte são associados à distorção temporal ou à degradação orgânica, seja pela percepção do tempo alterada física ou psicologicamente. Nada que foi tocado pela morte volta a ser o que era antes. Frase clássica. Um ocultista de morte pode, por exemplo, ter sua mente acelerada, mas ainda será obrigado a mexer seu corpo dentro dos limites naturais. Ter afinidade com morte resulta em uma personalidade mais fria e apática, além da desafeição do impacto da morte e do fim. O comportamento Isso aqui é interessante, inclusive eu vou até marcar. Cadê? Tá, pode ser branco mesmo. Desafeição do impacto da morte. Como se já tivesse acostumado, como se tivesse vivido com isso o tempo todo, como um manancial, de certa forma. Mas vamos lá. O comportamento da entidade de morte parece girar em torno de si mesma, buscando a aplicação de energia potencial dedicada a espirais. Cada segundo que alguém passa examinando ou contemplando uma espiral é um segundo que esse mesmo alguém poderia estar fazendo outras escolhas,
vivenciando outros momentos, realizando outras ações. Todos esses momentos potenciais que poderiam ter acontecido, mas não existiram por causa da morte, são denominados energia potencial ou entropia. Bom, que nem eu falei, só dando uma adendo, o vídeo não é sobre isso, mas eu acho que o sino de energia e morte vai ter alguma coisa a ver com entropia. Mas não sobre só sobre essa entropia aqui, sobre mais o conceito de entropia, como a quebra desse conceito. Quando eu for fazer um vídeo sobre esse sino, eu elaboro melhor. Mas enfim, não, só dando esse adendo. Perdão. Voltando. E parecem ser o principal propósito da entidade. Tomar as coisas para esses momentos potenciais poderiam ser realizando outras coisas, e parecem ser o principal propósito da entidade. Eu li isso aqui de novo só para fixar na minha mente, tá? A morte consegue se fortalecer e absorver os momentos que nunca aconteceram graças à própria entidade. A entidade de morte é associada com espirais lodo, cor preta, desaceleração, aceleração, repetição, envelhecimento, imortalidade, cinzas, ossos, esqueletos, tentáculos, coisas entrelaçadas, objetos arcaicos, pedras, poeira, indiferença, fim, começo, infinito, cristais, isolamento, solidão. Possíveis consequências da afinidade com morte são... Isso aqui, vamos ler, né? Mas não é completamente necessário. Pele acinzentada, cabelos brancos ou pretos. Eu não lembrava que o cabelo ficava preto, isso é interessante. Olhos completamente pretos, faixas marcadas no rosto, sangue escurecido ou preto. Caraca, eu não lembrava isso aqui também. Da hora. Envelhecimento espontâneo, reflexos acelerados, emagrecimento, alterações na estrutura óssea. Dito isso, agora a gente vai para aquela outra frasezinha que fica no canto do livro. Como uma espiral no centro de um espaço-tempo infinito, no qual cada instante ao tempo eterno. Acho que faltou um mesmo aqui, desculpa. No qual cada instante é ao mesmo tempo eterno e instantâneo. O lodo escuro é um redemoinho que suga e preserva os momentos devorados pela morte. Essa imensidão espiral encara a sua alma, ansiando o seu futuro e fazendo você perceber. Você é insignificante perante o esplendor do tempo. Eu deixei aqui em vermelho, então vou deixar aqui também em vermelho. Mas... olha, essa parte aqui é completamente dedicada ao vídeo do PlayRay, que eu vou deixar aí na tela. Eu vi lá e fez total sentido o que ele falou. Então, eu vou aderir. Então, basicamente como a gente vê aqui, a morte, ela tá em tudo. Ela devora os momentos das criaturas. Ela é... Todas as coisas precisam de um fim, não é necessariamente todas as vidas. Tudo está envolvido na morte. Porque ela, como eu disse no outro vídeo, acho que é melhor passar por todos os documentos, daí eu elaboro. Mas vamos lá. Antes da gente falar sobre essa parte do PlayRay, vamos contextualizar o Deus da Morte e as páginas do Diário de Deus. A morte é a entidade do tempo. Ela busca os momentos vivenciados, distorcendo a percepção egóica, de novo egóica, da existência de cada indivíduo para o seu próprio agrado. Para o seu próprio agrado. Tudo termina, tudo retorna. Morte. Essa página aqui, que foi postada no Twitter, mas não apareceu no RPG, mas ninguém sabe onde ela vai aparecer, mas aparentemente é canon, então temos que considerar. Se o Celpt diz canonizada, a gente ignora, mas eu acho que não, porque é muito bonita, tá? Inclusive, ela própria aparece na abertura de Calamidade, mas enfim, vamos lá. Como tantas culturas continuam relatando experiências transcendentais de enxergar a própria vida em um piscar de olhos antes de morrer, ou em experiências de quase... Isso é uma pergunta, mas enfim.
Como tantas culturas continuam relatando tantas experiências transcendentais de enxergar toda a própria vida em um piscar de olhos antes de morrer ou experiência de quase morte. Esses relatos parecem se encaixar cada vez mais na narrativa de minhas pesquisas e dão mais um novo sentido ao conceito de tempo, existência e alma. Seria possível ter uma visão de outras vidas além da sua? O que significa consciência à própria morte? Essa crase aqui é como se fosse, tipo, consciência à própria morte. Tá. Se pudéssemos enxergar o futuro. Se pudéssemos enxergar o futuro, o que é ser livre? Ah. Isso aqui pode ter sido um sneak peek do Jazer. Porque, né? Mas, enfim. Isso é engraçado aqui de ver isso. E como o vídeo é principalmente sobre a relíquia de morte, vamos lá que vai ficar interessante. A relíquia da morte o portador da relíquia da morte é desconhecido. A relíquia da morte se manifesta em ciclos. Ela está fadada a se destruir e renascer. Lembre-se que fadada é a mesma coisa que condenada. É fisicamente impossível conter a relíquia de morte em um mesmo lugar, pois ela se move através do tempo e não do espaço. Por causa disso, a relíquia de morte pode existir em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Lembrando que pode, não que obrigatoriamente. Quando livre de um portador, a relíquia de morte se manifesta de uma forma desconhecida. Essa setinha aqui já vai chegar lá. Mas em seus arredores, sempre é formada uma civilização anacrônica isolada, declarada com o mesmo nome, traduzido de diversas formas diferentes. Começo eterno, santo berço, início sagrado, princípio divino. As civilizações se formam em torno dos símbolos em espiral. O símbolo parece variar de um para outro, como se nenhum santo berço tivesse acertado a versão correta do símbolo até agora. Apenas a relíquia de energia suplanta a relíquia de morte. Então, com isso aqui, nós podemos tirar uma conclusão bem óbvia. Se ela está fadada a se destruir e renascer, então Carpazinha, não necessariamente eles venceram. Então, o outro lado só cumpriu o que ele queria. Carpazinha se destruiu, só que mesmo se eles não tivessem mesmo se eles não, mesmo se a equipe não tivesse impedido o Deus da Morte ou na cabeça deles explodido todo aquele lugar, do mesmo jeito, se eles não tivessem chegado lá, ela ia acabar. Eles só aceleraram esse processo. Só que diferente de outras civilizações da Relíquia de Morte, Carpazinha tinha uma fenda. Mas a gente já vai chegar lá. A Relíquia de Morte não se move através do espaço. Ela se move através do tempo. Eu só inverti aqui, mas ela se move através do tempo e não do espaço. Então, o que isso significa? A Relíquia de Morte não pode ser movida de lugar. Não teria como o Veritus Barraquian, que queria reunir as relíquias, levar a Relíquia de Morte até a Ordo Calamitas, a não ser que ela sempre estivesse lá. Mas isso é uma possibilidade que eu acho meio estranha, mas enfim. Mas não é impossível. Então vamos lá pelo raciocínio. Justamente por não se mover no espaço e sim no tempo, ela existe em vários lugares ao mesmo tempo. Senão a Relíquia da Morte ia sempre ficar no exato mesmo lugar. Que pela obrigatoriedade do que já aconteceu, seria a Carpazinha, mas isso não... Ou seja, ela sempre existiu em Carpazinha. Ela sempre existiu. Quando a Aninha e o Ludete foram pra lá, a Carpazinha... a Relíquia da Morte pode não estar formando uma civilização, mas ela estava lá, até porque ela não se move. Entende? Então a caverna que estava lá era suspeita.
sempre existiu o Rei Lagvaga e sempre existiu, ou seja lá onde for, o Santo Berço da Nube, que era daqueles que o Santo Berço da Nube que certamente é no Egito. Inclusive, eu não vou ter outra oportunidade de falar isso, mas quando a Nube invocou o espiral não, o carniçal da Esfinge, que esse era o nome dele, só lembrando, o Selbit falou que ela usou uma cabeça de chacal dourada, eu acho, mas é uma cabeça de chacal, que também é um animal muito temático do Egito. Então, se alguém tem alguma dúvida que seja no Egito, só mais, tipo, eu acho que ninguém tem uma dúvida, mas é só mais uma evidência. Tem esses cidadãos aqui e tem cidadãos. Enfim, e o carniçal da Esfinge, Nubi de Anubis, acho que ninguém tem dúvida disso, mas, sei lá, só reiterando e trazendo mais uma evidência. Enfim. Entretanto, se a Ordo Calamitas não tiver a Relíquia de Morte lá, o Deus da Morte pode se mover. Até porque ele apareceu lá. E o Deus da Morte se mover a gente poderia abrir um leque muito grande de possibilidades do porquê que ele do porquê que por que a Ordo Calamitas tem aquela percepção de tempo estranha. Obviamente é porque o Deus da Morte foi pra lá, mas e ele foi atrás de lá, ele foi lá atrás dos marcados, mas sei lá, eu acho que, sei lá, poderia ter algo a mais aí. Mas vamos lá. As civilizações que se formam em torno do símbolo espiral, o símbolo nunca foi acertado. Daí eu coloquei, e se acertarem? Potencial plot pro Selbit trabalhar em algum momento. Disso aqui, a gente olha pra isso aqui. Sim, lembrando que é o Diário de Deus. Acredito eu que o Diário de Deus não está fadado a erros. Eu vi isso aqui e eu olhei aqui, tem um símbolo muitíssimo familiar, muitíssimo conhecido, né? Nosso querido símbolozinho de OSNF. E é claro que, como eu já falei no Twitter, desafio aceito, não deixarei de falar sobre o anagrama de 2020 aqui. Se este símbolo estava aqui, então, retificando e trazendo o que acho que foi o Odiro, não sei, que falou que eu comentei em outro vídeo, que ele comentou que poderia ser uma falha de roteiro, esses símbolos terem escritas diferentes, tipo, os doutores, eles terem errado a tradução dos sigilos, e seria do motivo do porquê o Santo Berço teria falhado, e o Selbit ficou... O Selbit reagindo a esse iceberg, que ele fala isso, ele agiu, tipo, furo de roteiro, porque dando a entender que isso não era um furo de roteiro. E aqui é a prova viva que isso aqui não é um furo de roteiro. Porque ele tava no símbolo, o símbolo do Santo Berço, que a gente conhece, tava na página do Diário de Deus. Como mais um desses símbolos que sempre erra e que nunca é o símbolo perfeito. E eu, como um grande nerd, quero descobrir o que significa o anagrama de 2020. Mas devo dizer que não cheguei em nenhuma conclusão decente. Achei algumas coisas, mas nada realmente bom. Mas vamos lá. Aqui, só constando, os símbolos daqui são exatamente os mesmos daqui, tá? Vocês podem até confirmar, vocês podem pegar lá na wiki. Daí eu peguei e fui traduzir esses daqui. Co-santo, to eterno, anto, eterno, o berço santo. São só variações dessas aqui. Santo berço, santo eterno berço, que é esse aqui também, é a tradução desses sigilos. Só que o que eu cogitei, a primeira coisa que eu pensei na hora que eu fui traduzir isso aqui, não necessariamente só essas de inúmeras formas diferentes
Claramente não seriam só essas 4. Até porque Santo Eterno Berço não aparece aqui. Aparece Santo Berço e Começo Eterno. Não aparece Santo Eterno Berço. Então o que eu pensei? Podem ter variações diferentes e esses símbolos aqui poderiam ajudar a traduzir isso aqui. Eu, infelizmente, não cheguei em nenhuma conclusão decente, até porque todos esses aqui, tirando o próprio símbolo de OSNF, são variações desses aqui. Então, achei... E desse aqui também. Então, paia. Não achei nada, mas ajudou a confirmar que isso aqui não foi um erro. Bom, essas são as letras aqui. É que, usando todas as letras daqui, é impossível chegar em uma palavra decente. Eu consegui achar algumas coisas em inglês. E eu nem lembro que linguagem foi essa aqui, tá? Mas, tipo, begônia também é begin em alguma... Era em alguma linguagem... alguma variação de uma linguagem grega, eu não lembro. Desculpa. Eu fui muito longe para tentar achar alguma coisa. Mas, ó, bio é relativo à vida, eco é relativo a eco, tudo a ver com morte. Begin é começo. Begone era começo também. Ácido eu coloquei aqui só por causa do lodo, que tinha produto biológico. Daí eu pensei, tipo, coisa envolvendo química, mas dá pra até... Deixa eu tirar daqui porque não é tão relevante. Não é quase nada relevante. Não é nada relevante. Só que tem uns que é muito difícil de achar, tipo K, J. Eu. Tem 2J. Que frase que tem 2J em latim, que geralmente o Selbit gosta de latim, né? Mas, mano, é muito difícil de achar alguma coisa aqui. Mas eu ainda acho que esse aqui é o anagrama de 2020. Mas aqui, ó. Eu tentei, tipo, tentando formar Santo Eterno Berço, que é o símbolo de outro Santo Berço, com esses aqui. Eu consegui boneca, que foi tipo... Daí eu fui cortando. Isso aqui não vai ajudar em nada. O que eu precisava era esses aqui. Esses aqui sobraram. Tipo, tem um G, tem um M. Eu não. É muito difícil. O Selbit usou todo o QI dele pra fazer isso aqui. Porque. Ou sei lá, ele formou isso aqui e depois ele criou o anagrama com base nisso daí, usando milaborância. Milaborância. Eu nem sei se a palavra existe. Elaborando muito. Porque. Nossa, que dificuldade. Eu não sei, e eu duvido, não sei se é um anagrama, mas que tem alguma coisa que tem, eu acho. Enfim, voltando. Contextualizando tudo isso, a gente pode ir pro Deus da Morte em si. Falamos da Relíquia da Morte, nada mais justo que falar do suposto portador. O Deus da Morte, também conhecido como Parasita de Dimensões, é uma entidade suprema e extremamente poderosa. Originalmente, essa entidade se manifesta em uma aparência disforme que infecta o ambiente inteiro, consumindo a entropia. A entropia, né, energia potencial, que tudo que poderia ser, mas não foi porque só ficou lá concentrado na espiral. No tempo, a morte é inevitável. Ou seja, energia potencial e tempo de tudo que é vivo. De tudo que é vivo. Essa entidade pode se tornar ainda mais perigosa ao parasitar um corpo morto de alguém com nível de exposição paranormal alta, elevado e que decifrou e que dedicou grande parte da sua vida à morte. Então, tipo, ela se torna mais forte se ela possuir alguém que dedicou a vida a ela, a própria morte. Interessante. A própria morte no sentido da entidade. Ou talvez até a própria morte, tipo, alguém que se dedicou a... Não vou falar isso que é meio paia, né, mas... Sei lá, teria lógica, eu imagino. Mas acho que vocês entenderam. Enfim. Servindo como receptáculo para uma manifestação descomunal. O lodo consome o cadáver original por completo. O lodo consome o cadáver original por completo, reforçando e remodelando sua estrutura com tendões pretos em espiral, Deus da Morte, padrão, Deus do Zap.
Em seu semblante permanece revelado apenas o crânio exposto com lodo rastejando, invadindo o interior da cabeça, através dos orifícios, como lágrimas pretas nos olhos, o deus da morte. O deus da morte tem um comportamento totalmente apático, como se estivesse consciente de sua manifestação dentro da realidade e não considera nada ao seu redor digno de sua presença. A proporção de seus poderes é praticamente imensurável, com algumas teorias afirmando que o deus da morte teria o poder de devastar civilizações completas se isso de alguma forma fosse de seu interesse. Mas o seu comportamento segue inexplicável. Nada parece interessar o deus da morte além de consumir o tempo de vida daqueles dentro da realidade. Tudo termina, tudo retorna. Uma relíquia consciente e onipresente. Rapaz, eu não tinha notado esse onipresente, mas ele só reforça a minha teoria. Uma relíquia consciente e onipresente, capaz de imortalizar a sua existência inteira como a transferência de um receptáculo. Imortalizar a sua existência inteira com a transferência de um receptáculo para outro. Em um ciclo eterno de fim e renascimento dentro da realidade. O deus da morte não viaja através do tempo, mas não viaja através do espaço, mas sim do tempo. Graças à sua distorção temporal espiralizada não linear, graças à sua distorção temporal espiralizada não linear, e por isso pode estar manifestado em diversas formas, em diversos pontos da realidade ao mesmo tempo. Olha, chegamos em boas conclusões. Conclusões não, mas bons apoios. O deus da morte não viaja através do espaço, mas sim do tempo. Ou seja, se ele estava na Ordem do Calamitas, será que em algum momento do tempo existiu uma civilização lá? Existiu a presença da Relíquia de Morte lá? Mas o ponto é, agora que eu notei isso, eu ia trazer onipresente, só que o próprio livro trouxe. Mas por que é onipresente? Daí a gente vai pra teoria do PlayRay e da galera lá do Discord dele. Eu não sei direito quem que formulou assim, mas total cara é só o PlayRay e o vídeo dele, porque isso aqui agora vai fazer sentido. Principalmente levando em consideração essa partezinha aqui que eu não tinha notado o onipresente quando eu li a primeira vez, e relendo, mas agora faz total sentido. Nas comics aparece isso aqui, da Liz tentando encontrar o padrão. Só que, enquanto ela tenta buscar o padrão, aparece uma espiral muito específica. A espiral de Fibonacci. A morte está em todas as coisas. A morte é arrogante, a morte só pensa nela, a morte só pensa em si própria porque... Aqui, ó, nada é digno, aqui, ó. Como se estivesse consciente da sua manifestação dentro da realidade. A espiral aparece em muitos lugares dentro da realidade. E não considera nada ao seu redor digno da sua presença. Porque supostamente essa proporção áurea, proporção tipo perfeita. Eu lembro que tinha algum tipo... algum negócio divino assim. Mas pensem comigo. Ela é arrogante. Ela absorve tudo que é vivo. E aqui, não sei se vocês notam, mas tem uma coisa viva aqui que tem espiral. Tem duas coisas vivas aqui que tem espiral, inclusive. A morte, ela tá em todo lugar. E querendo ou não, além de Fibonacci estar em todo lugar, é um conceito filosófico antigo e muito... Tipo, é um pilar da filosofia que o ser humano tá sempre pensando na morte. O ser humano tá vivendo preocupado com a morte. Afinal, a morte é inevitável. E tipo, reforçando o onipresente, como ele dá a entender, onipresente tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso foi pleonasmo, mas vocês entenderam. Como se estivesse consciente. A morte está consciente que ela está em todo lugar ao mesmo tempo. A morte tem noção do que ela é e ela tem noção de como as pessoas enxergam ela. Como as pessoas dão valor a ela. Então, ela não se importa com mais nada além dela mesma. Ela não se importa com nada além de consumir as pessoas. Além de fazer o papel dela de estar na natureza e das pessoas estarem tendo que lidar com ela. E ela não considera nada digno
da sua presença. Tanto que o Deus da Morte, quando ele aparece, ele não fala. Ele não fala, em nenhum momento ele fala. Ele deve conseguir falar. Mas ele é egóico. Ele é egóico. A morte tem um ego muito alto. Porque, ó, seu próprio agrado, ela busca os momentos vivenciados distorcendo a perspecção egóica das pessoas. Porque, por exemplo, as pessoas deixam de viver as suas vidas para se preocupar com a morte, tanto no sentido ocultista quanto no sentido da realidade. As pessoas se preocupam muito com a morte e para o seu próprio agrado, ela se agrada fazendo isso. Ela é arrogante. A morte, ela é apática a tudo porque ela só se importa com ela. Mas daí você pode pensar, tá, isso é muito viajado, mas faz sentido. Ou só isso é muito viajado, mas pra mim faz muito sentido. Mas vamos lá. A morte tá em todo lugar e vai consumir, vocês já entenderam. Esse aqui é o número que representa a proporção áurea. Eu não consegui pensar em nada que envolva esse número, que envolva morte dentro de ordem e tenha um número parecido com isso aqui. Pra ser sincero, eu nem fui muito atrás. Mas se alguém conseguir encontrar alguma coisa, tá aí a dica. Tá aí um pedido, vai. Seria interessante. Só que aqui temos a proporção áurea. Proporção áurea, número de ouro, número áureo, secção áurea, proporção de ouro, é uma constante real, vai fazer sentido, é uma constante real algébrica irracional, denotada pela letra grega π. A letra está aqui, mas a gente já vai ver lá. Em homenagem ao escritor, Partenon, e com isso, valor arredondado de 16,18. Então, dá até para 16. Pronto. Também é chamada de secção áurea do latim, razão áurea ou razão de ouro, divina proporção, divina secção, proporção em extrema razão. Divina. O que é divino mesmo? Vamos. O que é divino mesmo? Não tô lembrando direito. O que é divino? O que é divino? Rapaz, eu tô muito crente nisso aqui, tá? Num vídeo passado, eu tava analisando. No vídeo passado, eu comentei sobre as variações dos símbolos. E eu comentei que o símbolo de morte específico, ele aparecia em um ritual. Só que a gente tem acesso a esse símbolo aqui. E eu fui dar uma pequena olhada no símbolo da proporção áurea. Ele é esse símbolo. Esses dois. Ele lembra alguma coisa pra vocês? Esse aqui lembra alguma coisa pra vocês? Rapaz! Opa! Esse aqui, ele é praticamente isso aqui. É tipo, literalmente, coloca mais um cisquinho dentro e um cisquinho assim pra fora. É muito parecido, não tem como não ter a ver. Não tem como, pra mim isso aqui de verdade. Essa aqui acho que essa é a teoria que eu já falei, acho que isso umas 2 vezes. Mas essa teoria aqui eu tenho muita certeza. Obrigado, PlayRay. Você me ajudou muito com isso. Detalhe, a parte do PlayRay foi isso aqui, tá? O resto, as associações, fui eu. Então, essa parte aqui eu dou os créditos a você, que foi a parte mais importante de longe. Mas essas associações aqui eu gostei muito também. E, rapaz, é possível destruir a própria morte? Eu sublinho isso aqui por outra coisa. Porque mesmo que destruam a relíquia de morte, se isso for possível, porque, né? Esse sim, a realidade vai continuar sendo a mesma coisa. A morte como um conceito ainda vai existir. Porque, querendo ou não, de todos os elementos, até mesmo do medo, o sangue, ele é o fluxo que vai outro lado, ele não é sangue. Ele é sentimento, ele é
Ele é paixão, ele é coisa intensa. O caos é inevitável. A energia, ela, ela tem paralelos muito interessantes com a morte, principalmente envolvendo a proporção áurea, mas já vamos chegar lá. Na real, vou deixar para um vídeo separado, porque isso é sobre outro elemento e a gente vai falar só sobre morte aqui. A energia, ela não é... Ela é a mesma coisa que o sangue, só que um pouquinho diferente, no sentido de complexidade. Porque ela é o caos, mas ela também é a natureza, ela é insana, ela sei lá, energia e caos não necessariamente são a mesma coisa. É um conceito próprio de ordem. Tipo assim, não tem algo na realidade que você olha e pensa, pô, energia que é o conceito de energia dentro da realidade intrínseca. Essa energia é paranormal e ela se manifesta de formas diferentes na realidade. Não tem uma coisa só que unifica esse elemento. O conhecimento também. O conhecimento é muito amplo. Não tem como, tipo, o conhecimento. Até tem. Ele é o mais perto de morte. Nesse sentido. Mas, isso pode acabar. O conhecimento pode acabar. Se removerem o cérebro de todo mundo. O cérebro não, mas o raciocínio. A pessoa. O conhecimento vai acabar. Porque ele é uma consciência, ele é algo assim. Ele tem um equilíbrio lá. A morte não. A morte simplesmente precisa de que coisas estejam vivas. E a morte é o tempo. E a morte não quer matar todo mundo, porque ela sabe que se ela matar todo mundo, não vai ter mais quem alimente ela. A morte é só existir. Entende? A morte voltou a ser meu elemento favorito, tá? Depois de tudo isso. Porque começou sendo morte, quando a gente conheceu os elementos, daí virou conhecimento depois de calamidade, e agora voltou a ser morte, porque eu gosto muito desse conceito e pra mim faz muito sentido, não sei vocês, e querendo ou não, a morte tem uma relação, assim como o conhecimento, assim já puxando o saco para minha teoria do sino de morte e conhecimento, assim como o conhecimento, ela tem uma relação quase pessoal com o medo, porque ela também envolve o infinito, ela também envolve o labirinto. O Sept já confirmou, né, nosso mano labirinto, que o labirinto em si de OSNF, ele é de medo. Mas é uma temporada de morte com algo de medo. A morte também está muito atrelada ao infinito. Ela tem uma coisa entre morte e medo que eu queria que fosse muito explorada. Não sei, quer dizer, não sei se é uma coisa, mas parece muito que é, né? Essa aqui é só uma suposição minha. Isso aqui é coisa pro próximo vídeo. Pro próximo vídeo ou pra quando eu for fazer um vídeo sobre energia. Que agora, sabendo disso aqui. Então, jogando tudo isso na mesa, o que eu acho sobre o nosso menino Deus do Zap? Sim, ele está com um cigarro na boca. Eu acho que ele é muito... com certeza ele é extremamente apático a tudo. Só que eu acho que ele tem uma arrogância gigante. Eu acho que ele já foi dito que ele só se importa... que a morte só se importa com ela mesma. Já reiterei o vídeo inteiro. Só que ele como um portador, ele como um usuário da relíquia, é que na verdade, não, ele é a relíquia, a gente sabe disso. Só que o portador é desconhecido, cadê? E tem uma sentença sobre o portador da morte. Sem falar que o Deus da Morte, ele não é a coisa mais semelhante à morte visualmente. O ceifador de morte mais semelhante a ele. Isso aqui é mais semelhante à morte como a gente imagina. Não necessariamente precisa ser o que a gente imagina, lógico. Mas eu acho que tem alguma coisa escondida sobre o portador da relíquia. Eu acho que, tipo... eu vou dar uma viajada, mas... ó, eu acho que o Deus da Morte, ele é uma versão do portador da relíquia. Eu acho que o portador da relíquia em si, assim como a própria morte, como a entidade dela, ela é meio que onipresente. Eu acho que ele
É difícil extrair desse amálgama de pensamento que eu tenho, mas ele. É como se ele já tá sabendo de tudo, até porque ele é a morte, ele se move através do tempo, ele tem conhecimento de tudo que tá acontecendo. Só que assim que precisam dele, como foi em OSNF e foi na Hora do Calamitas, ele se manifesta assim. Essa seria a versão física dele. Isso aqui seria que meio que. Ele seria onipresente, só que a mente dele seria onipresente. O físico dele seria esse parasita de dimensões. Até porque, queria chegar lá, tinha esquecido de falar isso. Algo que está em todo lugar ao mesmo tempo. Algo que está em todo lugar. Algo que está inevitavelmente conectado com a realidade. Para mim, isso pode ser chamado de um parasita de dimensões. O que eu quero dizer é... Ó, acho que vou conseguir dar uma sentença melhor agora. O Deus da Morte ele é a personificação do parasita de dimensões como um ser. O parasita de dimensões em si, ele é meio que uma coisa, um amálgama, não é uma amálgama, ele é quase uma tulpa do conceito de tempo, e ele se manifesta em um canto, que seria onde fica a Relíquia de Morte, que é esta coisa aqui, só que ele sabe de tudo que está acontecendo. Até porque, de certa forma, ele parece um cérebro, apesar de palpitar como um coração. Não sei se deu para entender, porque isso aqui eu tô quase formulando. Eu já tenho, tipo, eu tenho aglomerado de coisas na minha cabeça, tô tentando jogar para fora, mas é meio difícil. Eu devia ter escrito isso. Mas acho que deu para entender. Então, o que eu acho que vai acontecer em Apocalipse? Eu acho que Carpazinha não tem um santo berço lá. Eu acho que tem um parasita de dimensões. E eu acho que o santo berço da Nube também tem um parasita de dimensões, até porque ele consegue se manifestar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Tipo, ele é onipresente, não só no tempo, como na realidade. E ele pode. E já. Cadê? Civilizações se formam em torno. Cadê? Sistemas diferentes. Por causa disso, pode existir em múltiplos lugares e ao mesmo tempo. Então eu acho que a Relíquia de Morte sem um Santo Berço tá em Carpazinha, que é isso aqui. Só que eu acho que também tem um desse lá no Santo Berço da Nube, que é do Egito. E provavelmente tem lá em Relag Baga também. Afinal, ela tá fadada a se destruir e renascer. Mas eu acho que eu passei por tudo. Vou só dar uma conferida. Ah, é. Aqui, ó. Se manifesta de uma... A Relíquia de Morte se manifesta de uma forma desconhecida. E não tem como acertar a versão correta. Eu conectei isso com o próprio Fibonacci, porque ele supostamente é perfeito, não tem como simular uma coisa perfeita. E é uma forma desconhecida. É desconhecido, mas também tem formas de notar a morte, mas não a relíquia, porque seria obviamente uma coisa mais complexa. Mas sei lá, eu tô pensando muito. E também uma coisa, justamente por ela estar fadada a Relíquia de Morte está fadada a destruir e renascer, e os lugares, os santo berços também, quer dizer, não necessariamente também, mas querendo ou não, santos berços diferentes surgiram em diferentes momentos da realidade e em diferentes lugares da realidade. Então meio que dá para considerar que o santo berço ele é meio que uma versão diferente, uma versão quase como uma simulação da realidade ao redor da morte. Porque eles só se importam com a morte, eles têm ritos sobre a morte, eles são dedicados unicamente aos seus objetivos, assim como a morte. Eles nem nomes têm. E
Eles estão fadados a se destruir e renascer também. Obviamente não que vai voltar a ter um Santo Berço em Carpazinha, quer dizer, pode até ter, mas eu não sei se vai. Provavelmente sim. Provavelmente sim, já que a gente não sabe se podem surgir lugares novos com a Relíquia de Morte, porque ela se move através do tempo, não do espaço. Lembrando, a Relíquia de Morte e a Morte são coisas diferentes. Eu acho que eu cheguei onde eu queria, não lembro se eu ia falar mais alguma coisa. Acho que não. Me falem nos comentários o que vocês acharam, se vocês acharam muita viagem. Créditos, de novo, ao PlayRay, ao vídeo dele e a quem ajudou ele. De novo, vídeo já apareceu na tela. Lá no vídeo também tem um pouco do que eu quero falar no próximo vídeo. Que também dá pra fazer um paralelo muito da hora com a morte. Mas é sobre a morte, não sobre a energia e a morte. Então vou deixar ir para um próximo vídeo. Mas foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o microfone não tenha chiado. E acho que o Deus da Morte, o Kenan, vai estar meio arrogante. Ai, ai. Mas isso aqui me pegou desprevenido, tá? E eu já tinha visto esse símbolo antes, por causa que eu gosto de grego e eu gosto desses símbolozinhos. Daí eu já tinha visto. Mas eu nunca tinha feito essa associação. Mas é interessante. E proporção de ouro, só lembrando, né, que eu já falei que a morte e o conhecimento tem uma relação. Podem ter uma relação interessante com a própria realidade. Mas a gente já vai. Já falaremos sobre isso em um vídeo futuro. Já que o sino de conhecimento e morte. Vai ter coisas interessantes. Só pra eu não sair do vídeo, que eu acabei esquecendo de comentar isso, mas como eu falei no vídeo sobre o Arquivos Secretos, agora com a regra nova de transcender com itens, tem as perguntas, coisa de desconjuração também, tipo, que a entidade fazia pergunta, entidade barra outro lado fazia pergunta pro personagem que estava transcendendo, ou pro player, acho que era pro personagem. Era pro personagem. Tem as suas perguntas para cada elemento, tirando o medo, né, como sempre. Mas a de morte não é tão relevante, mas é legal de tocar. Morte. Faça perguntas relacionadas com indiferença, de novo, e devoção. Devoção, né? Os mananciais e as pessoas se devotam à morte, os mananciais mais ao símbolo, né? Mas, enfim. Eu esqueci até de tocar nisso, né, sobre os mananciais. Mananciais eu só acho que é só um nível extremo de alguém que só dedicou muito da sua vida à morte. Tipo, querendo ou não, as pessoas de Santo Berço são mini mananciais, né? Será que o porteiro seria mais digno de portar a relíquia do que o ferreiro, se ele estivesse lá? Porque o porteiro era um manancial, mas o ferreiro tinha o símbolo nas costas. E, parando para pensar, quem que será, jogando para esse mesmo caso, quem será que é mais digno de usar a relíquia? Alguém que tá com o símbolo nas costas ou alguém que foi manancial? O Thiago ou o Kenan? O Thiago tem o símbolo nas costas, o Kenan foi manancial. E aí? Hehe. Nem era sobre isso, mas acabamos chegando nisso. A pergunta era: faça perguntas envolvendo inferência e devoção. Por quem você exemplos, né? Por quem você sacrificaria? Quem você sacrificaria pelo bem da missão? Quem é inferior a você? Inferior, de novo, ego. Aura mais ego. Este aqui é o deus da aura, o deus do ego. Cara, o pior é que tá tudo batendo, mano. Essa teoria tá batendo muito. Eu acho que não tem nenhum furinho, eu acho. Eu tô muito feliz com isso. Eu tô muito contente que essa teoria chegou aí. Graças ao PlayRay. Obrigadão, mano. Mandaste muito. Ao PlayRay quem fez, né? Vai que é outra pessoa, eu tô falando aqui. Graças ao povo que participou da teoria do vídeo do PlayRay. Você que fez isso, você é zica. Ou vocês. Não sei se foi mais de um.
Não lembro agora. Mas beijão. Você ou vocês são muito brabo. E era isso, eu acho. Prossiga com a despedida, Jota, do passado. Mas é isso, gente. A cada dia isso aqui só cresce mais. Eu acho que algumas coisas dá pra tirar. E um rapaz tinha pedido em outro vídeo. Em algum momento eu vou liberar isso aqui pra vocês. Mas por enquanto eu pretendo manter assim, até porque eu não sei. Eu vou dar uma de velho aqui, mas eu não sei mexer no miro direito. E eu ainda quero mexer bastante em algumas coisas aqui. Porque até tá meio bagunçado. Só um pouco. Mas é isso, gente. Obrigado por vocês terem assistido até aqui. Um beijão. Se vocês gostarem do vídeo, gostaria que vocês dessem um like. Se puder hypar, que ajuda muito o canal. E é isso. Beijão. Até um próximo vídeo. E detalhe, eu pretendo fazer vídeos mais simples, dando minha opinião sobre coisinhas legais. Ainda, obviamente, envolvendo ordem. Mas eu não gosto só de ordem. Beijo. Tchau, tchau.